Hoje, 15 de abril de 2010, projeto Memória História Oral da Fundação Arquivo de Memória de Santos, em parceria com a SEMES, gravando no estúdio do MIS, Museu da Imagem e Som da Secretaria de Cultura de Santos, entrevistando o senhor Francisco Alfredo Alegre Arana. Aqui quem fala é a Márcia Janete, coordenadora do Centro de Memória Esportiva Museu Devaney, acompanhada da Fernanda, da Secretaria do Museu Fundação Arquivo e Memória. Bom, Cisco, eu gostaria que você começasse nos falando o seu nome completo, o local e a data de nascimento. Francisco Alfredo Alegre Arana, meu apelido é Cisco, sou santista, nasci em 22 de fevereiro de 1957, aqui no Canal 3, na casa de... não lembro, acho que é... O nome do seu pai e da sua mãe? Francisco Arana Pérez e Iris Gonçalves Alegre. Nós queríamos começar esse depoimento falando da sua juventude, como foi a sua infância aqui em Santos, como era o bairro que você morava, a sua escola. Gostaria que você começasse por aí. Eu tive uma infância muito rica aqui na cidade, né? Sou apaixonado por Santos. Eu sempre vivia no bairro da Pompeia, agora, né? Antigamente era José Menino. E tive uma infância bastante rica, tenho amigos até hoje daquela época. E, assim, meus pais, meu pai é espanhol, mamãe é brasileira. E teve sempre aquela tradicional família, né, brava, assim, a família espanhola. Mamãe já mais solta, já me liberava mais as minhas coisas. Tipo, eu comecei a surfar em 68, por exemplo, e ela apoiava, deixava o cabelo comprido, vai fazer o que quer. Meu pai já me cortava, vai estudar matemática, que o negócio futuro é matemática. Mas a minha infância assim foi legal, porque eu vivi numa rua muito, muito legal, acho que talvez uma das mais bonitas naquela época, e ainda considero a Rua Maranhão. Ali tive grandes amigos, a família Barleta, a família Novaes, que morava ali naquela rua. Então até hoje tenho grandes amigos daquela época. Eu jogava bola, a gente fazia festa junina na rua, acendia fogueiras, soltava balão. Era uma coisa bastante legal, assim. Colégios bons, educação boa, escolas públicas boas. Aonde você estudou? Então, eu estudei no Barão do Rio Branco, né, uma escola pública muito boa, tinha tudo lá. Eu lembro até hoje do leitão, que eu tomava um leite gostoso com pão, e tinha dentista, tinha tudo muito certinho. Eu até acho que a comparação que eu faço com aquela escola pública do passado representa hoje quase uma faculdade. A gente aprendia mesmo, né, era bem rigoroso. Depois estudei ali num colégio pequenininho, Coração de Jesus, bem na Rua Maranhão mesmo, que era pertinho. Estudei em São Vicente, Itá. Papai tinha mercearia, supermercado naquela época em São Vicente, a gente acabou mudando para lá. Depois voltei, estudei na Oswaldo Cruz, muito tempo. E aí já estava surfando também, né? Já estava no pique. E já competindo, assim, já estava num gás todo, assim. E vamos começar a falar do esporte. Como você iniciou no surf? Então, eu sou, assim, considerado a terceira geração de surf, né? Santista, assim, talvez do Brasil, né? E meu primo era surfista, então a gente morava numa casa, num apartamento grande ali na Floriano Peixoto. E ele tinha uma turma que era a segunda geração de surf, dos anos 60, e ele chegou a fazer prancha na sala da minha avó. Eu era pequenininho, eu ficava louco para fazer aquilo, mas eu não aguentava, as pranchas de 3 metros, né, não aguentava. E ficava muito louco para fazer aquilo, eu ia para a praia com a minha pranchinha de madeirinha e tal, com meu pai, a mãe e tal, eu morava pertinho, uma quadra da praia, e quando essas pranchas vinham para o raso, eu ficava pulando em cima. Aí eu quero fazer, deixa eu pegar uma ondinha e tal, mas ele nunca me deixava. E a mamãe, coração bom, acabou comprando uma prancha enorme para mim, que foi de um japonês, uma família tradicional do judô aqui, você disse que é a família Irano. Morava na Euclides da Cunha e eles eram surfistas e faziam pranchas também. Uma família muito, muito legal, e todos faixa preta de judô e tal. A gente ia lá para assistir e eles faziam prancha. E eu comprei uma prancha aí, a mamãe comprou, e a gente levava em 4 lá para a praia. Isso foi em julho de 68. Aí me apaixonei. Jogava bola também junto, fazia um monte de coisa, pulava, né? Aquela coisa de jogar taco e tal, mas o surf foi o que mais me pegou, assim, né? Então, comecei aí, na Maranhão, na Pompeia, bem ali em frente ali, quase ao lado do canal, comecei o surf ali. E qual era o nome desse seu primo? Fausto Osni Alegre. Ele era da turma do Olímpia, do restaurante Olímpia, ali do Posto 2,
E uma turma do Juca também, pessoal do voleibol, né, o Reinaldo, o Reinaldinho, o Célio, que hoje é promotor, juiz e tal. Então essa galera é tudo mais velha, então na faixa de 65 anos, 70 anos e tal. E eu era jovenzinho, né? Então eu comecei ali, naquela época eu comecei, tinha 9 anos, 9 para 10 anos de idade. Mas a mamãe ficava me vigiando pela janela, assim, naquela época não tinha tudo prédio, dava para olhar, né? Onde eu estava, ficava mais ou menos, ela acenava com um paninho a hora que eu ia voltar para almoçar. Ou eu estava pescando, ou pegando siri, ou eu estava surfando, ou jogando bola, também bem ali na frente. E quando eu voltava, ia para a escola e tal, naquela época era precoce começar a surfar com 9 anos. Hoje não, hoje já com 4 já começa, né? Mas com 9 já era bastante precoce. E aí você começou a competir como? Então, eu não sei, foi uma coisa estranha, porque eu não gostava disso aí. Mas era legal porque assim, quando você tinha certo destaque no grupo, você era convidado para festas e tal. Isso eu aprendi depois, né? Bom, eu era um cara meio nômade. Eu conhecia todo mundo de passagem pela praia, dava oi e tal, e ficava meio amigo de todo mundo. E em 72, houve um campeonato no Guarujá, eu não conhecia o Guarujá, e chamou El Cavalo de Tótora, que é uma palha de junco que é primitiva, assim, dos peruanos, que foi a primeira equipamento que dropou uma onda no mundo. E chamava assim, eram os peruanos organizaram esse festival lá, um campeonato, e foi todo mundo para lá. Só que eu não fiz a inscrição. Meus amigos chegaram e falaram assim, nós te inscrevemos no campeonato, amanhã você vai. Eu falei, como nós vamos para lá? Eu tinha aí, 3 anos de surf, mais ou menos. Nós vamos. Bom, a gente foi a pé. Do Canal 1 até o Tombo, até Astúrias, né? Passava pelo morro, caixa d'água, tomamos pedrada, quase roubaram nossas pranchas. Nós fomos a pé até lá. Tava enorme, mar, enorme. Eu apavorado, com muito medo, mas muito medo mesmo. E quem me ajudou foi um amigo nosso, o Eliseu, que é arquiteto, que hoje é um senhor, super amigo. Falou assim, olha menina, eu vou te ajudar. Você entra lá pelo cantinho e você vai. E eu fui com ele, mas não consegui pegar nenhuma onda, saí de novo pelo cantinho. Na bateria eu entrei, consegui pegar uma onda, me classifiquei pro dia seguinte, por azar, porque eu não queria voltar para lá, estava apavorado. E eu fui novamente no dia seguinte a pé de novo. Fomos a pé, chovendo e tal. Mamãe nem sabia onde eu estava. E eu lembro que passei uma fase, peguei uma onda só, e na final estava monstruoso o mar, e eu consegui pegar uma onda só, naquela época não tinha cordinha, não tinha nada, e ganhei o campeonato. E ganhei pela coragem mesmo, porque não tinha surf, né, cara? Eu descia porque é impossível, né? E eu ganhei uma passagem pro Peru já, e ganhei uma prancha naquele campeonato. E fiz grandes amigos, grandes amigos. O DS, pessoal do Canal 5 que eu conheci nessa época. Família Canjiana, então, a galera toda que eram turmas, né? E aí a gente ganhou destaque por isso, né? Eu era jovenzinho, era de outro lugar, mas todo mundo, olha, puxa, o Cisco e tal, ganhei o campeonato. Isso foi muito legal pra mim, porque eu fiquei valorizado, não em casa, cascadura, mas dos meus amigos, meu Deus, quando eu levei a medalha e tal, aí falou, olha, vamos convidar ele pra festinha de aniversário, 15 anos, aí eu fiquei popular, né? Foi assim, aí comecei, aí gostei da competição, aí em 73 eu tive um campeonato muito legal, foi o primeiro campeonato colegial da cidade, eu representei o Colégio Oswaldo Cruz, e estava lá toda a turma do Canal 5, eu não sei se a Nanda vai lembrar disso. Nós fomos de caminhão para esse campeonato, o Sérgio Barleta foi juiz, Homero e tal. Enorme mar também, dei sorte e ganhei. E então foi o primeiro título meu, assim, que foi legal, assim, e um campeonato que eu adorava estar junto com o pessoal do estudante e tal. Então o Colégio Oswaldo Cruz ganhou esse título, né? Foi o primeiro campeonato que houve, foi na Praia Pernambuco, e também não existia quase turma lá. A gente foi de caminhão, ficou lá e fez o campeonato. E nesse mesmo ano, em julho, eu fui para o Campeonato Brasileiro. Já fui para o Campeonato Brasileiro. Estava com 15 para 16 anos. E fui o 5º colocado na categoria no Brasil. Então daí para frente, todo ano brasileiro, foram assim, e foi indo até onde eu estou aí hoje. E a sua família passou a aceitar? Como foi? Mais ou menos. Mamãe aceitava muito, sempre me ajudou. Assim, minha mãe é um anjo, assim, sensibilidade incrível. Assim, mas meu pai não, o pai já... Acho que até antes dele morrer, ele falou que ele está no finalzinho, sabe? Mas eu batia muito cabeça com ele, uma pessoa mais difícil. Mas
com valores diferentes, não, mas... E naquela época, como era o surf naquela época? Porque hoje em dia a gente vê que o esporte de todas as modalidades é super valorizado, mas como eram os patrocínios, como era competir, comprar prancha, como era essa época? Foi um desafio, né? Assim, desafio em todos os sentidos, porque tudo era uma descoberta, né? Por exemplo, as primeiras misturas de parafina, não tinha parafina, né? A gente pingava vela na prancha, né? Pingava vela, dessas coisa terrível. A gente ia na festa de Iemanjá para pegar parafina, quebrar e levar aquelas velas todas de uma religião, né? Então assim, não tinha nada, não tinha cordinha, não tinha nada. Foi tudo assim começando, a produção das pranchas, enfim, eu logo fui enfiando a cara para fazer minha prancha, para fazer minha parafina, acabei desenvolvendo minha própria técnica de fazer as coisas, mas aprendi muito com muitas pessoas também, que me ensinaram muitas coisas. O Homero foi um cara muito legal, o Flávio Labar me ajudou muito, eu fiz parafina com o Décio, fiz pranchas com o Décio, também no Canal 5, mas não existia patrocínio. O primeiro patrocínio, efetivamente com contrato no estado de São Paulo e no Brasil, foi meu. Talvez o terceiro contrato de patrocínio esportivo no Brasil foi meu. De uma loja que é da Demi, aqui na Marcílio Dias, ali, em Gonzaga, junto com a Luau, em São Paulo. Foi o primeiro contrato que a gente fez, assim, olha, como é que faz um contrato? Como é que a gente faz para ganhar dinheiro com isso? Então, aonde vai a marca do cara? Isso foi feito, assim, nós falamos com o Toninho Bernardo, que era motociclista naquela época. Bernardo, como é que você faz? Como é que funciona isso? Então, como é que faz? A empresa vai aonde? Vai no meu macacão. Então minha prancha vai no minha prancha, minha roupa. Então a gente tentou criar um formato de contrato que a partir daí é que vieram. Eu fui o primeiro profissional do estado de São Paulo e um dos primeiros do Brasil. E eu comecei a ganhar dinheiro com surf já em 77, foi o primeiro contrato. E eu abandonei os estudos com uma finalidade de obter o título brasileiro, né? E fui campeão brasileiro em 79 e ganhei minha passagem para o Havaí, a primeira passagem que eu fui, já com título brasileiro, fui campeão estadual, campeão colegial, depois foi né, conseguindo o título, mas foi o primeiro contrato, assim. E sempre foi longboard ou você? Não. Eu fui um surfista de prancha convencional, vamos falar assim, prancha convencional, até 85. De 85 para cá é que nós voltou o longboard e a gente começou. Até o primeiro campeonato que eu comentei, que foi o Cavalo Totora, até aí, 72, foi pranchão. Depois é que, na década de 70, na virada de 69 para 70, é que começaram a baixar as pranchas. E aí foi pranchinha até agora. 85 é que voltou o longboard pro Brasil. E aí começou o longboard agora até o final, né? E qual que você gosta mais? Qual é mais legal? Todos eles são legais, mas surfar é muito legal, qualquer coisa. Até de peito de jacaré é bom, né? Mas eu sou apaixonado por longboard, porque comecei no longboard e voltei para ele, graças a Deus, felicidade o tempo todo. Nesse período que você está praticando esse esporte, você já passou alguma dificuldade no mar, alguma situação de risco sério, ou isso nunca aconteceu? Sempre passei dificuldade, assim, não no mar, assim, as dificuldades foram imensas, né? Eu esqueci até de citar que nessa evolução do surf aqui santista, nós fizemos parte de um grupo muito importante, assim, a galera que hoje está aí, que é esse pessoal do Canal 5 mesmo, falecido Nóbrega, a família Canjiana, toda essa galera, Jacorri e tal, nós batalhamos muito para o surf criar uma associação, criar uma entidade realmente forte. Nós tivemos um meio de comunicação importante na cidade, que é através da tribuna, o Santini liberou um espaço de coluna que era para o Murilo Ferreira Filho, que era um cara que era meteorologista e que fazia uma coluna que chamava Surf as Ondas. Esse cara teve uma fundamental importância para a projeção nossa, como pessoa, como cultura, como filosofia. Se não tivesse essa mídia, nós não tínhamos nada. Então foi a partir dessa coluna que a gente começou então a divulgar o nosso esporte como cultura. Olha, esse cara fala bem, escreve bem, vamos apoiar, vamos patrocinar. Enfim, foi a coluna dele que começou a gerar esse negócio do surf, né? Então foi uma coisa assim. E as dificuldades eram enormes. Para ter uma ideia, em 73 foi proibido a prática aqui. Isso é uma dificuldade, porque um rapaz se acidentou, a prática esportiva não podia funcionar. Todo mundo foi para a divisa de São Vicente. Nós batemos lata na frente da prefeitura, nós fomos em reunião com o prefeito, naquela época era um interventor, né?
para a liberação da área. E essa coluna fez um papel muito importante na liberação disso. E foi uma dificuldade incrível nisso. Não é só dificuldade na água, do sufoco, mas é um sufoco para conseguir, por exemplo, patrocínio. Quando eu fui campeão brasileiro, primeira vez, para sair do Brasil existia um imposto compulsório. Eu teria que deixar um dinheiro para sair do país. Não podia sair, qualquer um. E eu fui lá, consegui isenção. Fui sozinho com um book meu para o Rio de Janeiro. Naquela época era a CND, Confederação Nacional do Esporte. Sentei, esperei horas, fiquei sozinho lá horas para conseguir o apoio da isenção, porque eu não tinha dinheiro para sair para o Campeonato Mundial. E ele chegou e falou assim, não existe esporte, isso não é esporte, porque não existia nenhuma entidade que regulamentava o esporte. Isso é uma grande dificuldade para nós que viemos de lá de trás. Então até conseguir que se organizasse uma federação, até lá não existia apoio nenhum, só existia apoio lá fora. Então todas as dificuldades. Chegar no Havaí sozinho, sem falar inglês, autodidata praticamente, estudei 6 meses para ir para lá. E depois, lógico, sufoco nas ondas a gente sempre passa, né? Mas eu acho que sempre tem um limite, né? Para cada um tem um limite. Eu já encontrei o meu limite e tá tudo bem, entendeu? Mas eu passei sufocos também na água, passei sufocos também com essa coisa da rejeição do meu esporte, como apaixonado e mostrar meu esporte, ninguém entendia o meu esporte, que não era esporte na final. Eu dei aula, fui professor, me formei, quando eu falei que era surfista me mandaram embora, né? A questão da luta pela necessidade, pelos mais carentes do esporte, uma luta tremenda, né? A gente batalhou muito para estar onde está. Eu lembro um exemplo simples, assim, acho que foi 83, eu coloquei, foi o primeiro ano que saiu uma propaganda das necessidades especiais, Ano Internacional de Deficiente Físico, eu lembro. Eu não tinha patrocínio, eu fui sozinho para lá também, batalhei, mas eu coloquei um símbolo de deficiente físico na minha prancha. E a mídia chamou a atenção. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Porque quando foi publicado isso na mídia, a escola que eu dava aula já organizou uma reunião para saber por que eu era surfista e como é que não podia, né? Então eu falei, nem precisa fazer reunião porque eu estou indo embora. Fui embora. Quer dizer, era uma política muito forte, muito contrária. Foi uma luta tremenda. Então existia um forte preconceito. Totalmente. Contra os surfistas? Porque o surfista veio de uma contracultura, dessa ideia da contracultura, da geração do hippie, do rock and roll e tal. A gente tinha cabelo comprido mesmo, né? E loiro, queimado do sol, gente bonita, né? Gente bonita sem nenhum tipo de preconceito, né? E querendo mostrar a cara pro Brasil, né? Foi difícil, o surf foi uma luta muito difícil. Mas hoje, graças a Deus, ele já superou isso, né? Eu acho que o maior caldo da minha vida foi enfrentar essas barreiras de preconceito. E foram outras, né? Tanto em casa, com meu pai, mas depois acabou superando. Mas, assim, essas questões da fechar a porta. Surfista não entra aqui e tal, enfim. Porque é drogado, porque é maconha, sei lá. Isso não existia na minha cabeça. Eu era jovenzinho, que apaixonado, queria estar no mar, horas e horas. Não tinha nem tempo para ficar fumando cigarro. Eram 7, 8 horas de treino todo dia, né? Então, assim, enfim, eu acho que essa foi uma das causas. Minha vida foram esse. E hoje, o que você tem feito para esse esporte? Hoje, qual é a... Bom, eu não sei, eu fiz muitas coisas, assim, acho que eu vou deixar um legado bastante interessante, assim, né? Lógico que isso, se não fossem vocês aqui, talvez a gente acabe esquecendo, né? A memória é importante para isso, eu acho muito legal isso, porque, sei lá, eu faço parte de uma geração batalhadora, assim, que hoje estou colhendo os frutos bons, graças a Deus, do que eu batalhei, né? Mas, sei lá, eu fiz algumas grandes coisas, por exemplo, fiz parte das primeiras associações brasileiras, fui representante do Estado de São Paulo na primeira organização de uma associação brasileira de surf, lutei para o profissionalismo, foi o primeiro contrato, né, fui o primeiro profissional, fui o primeiro a introduzir a disciplina surf numa universidade no mundo, né, fizemos aqui em Santos pioneiramente, criei uma metodologia na escola pública de Santos, que vem da Secretaria de Esportes, estamos há 18 anos trabalhando. Foi ela importante para referência de trabalho social e acessibilidade, trabalho com necessidades especiais, fomos os primeiros. Criei a primeira prancha adaptada para cegos no mundo, foi pioneirismo nosso. Hoje, talvez seja referência, o meu nome seja referência como um cara que deu abertura com o surf para a qualidade de vida, vou colocar assim, né? Independente dos títulos, fiz
Isso são coisas assim, pessoal, mas assim, para o esporte realmente, eu acho que a possibilidade que me deu a escola pública de projetar o surf como ferramenta para a qualidade de vida, eu acho que esse é o meu maior legado hoje em dia, né? Então, hoje eu colho o fruto disso. O meu mestre, que é o Carlos Mudinha, ele me deu um grande exemplo de como lidar o esporte com essa parte mais de alma e tal, de criar uma possibilidade para as pessoas entenderem aquilo que a gente está sentindo, né? Hoje eu sei que o surf transforma realmente as pessoas e esse é um instrumento muito legal, como é a música, como é a dança, é uma arte maravilhosa de transformação das pessoas. Eu acho que o maior legado é exatamente isso. Olha, isso é possível. Dar aula para cegos, cego surfar, gente com idade surfar, sorrir no final da onda, é possível. Então eu acho que isso foi o maior legado que o Cisco vai deixar, acho que é por aí. Cisco, você tem... Eu estou preocupada. Tranquilo. Mas, assim, da sua participação no surf santista, o que você poderia dizer para nós, assim, dos seus parceiros, as pessoas que fizeram parceria com você, que ajudaram você a construir tudo isso, esse legado que você nos mostrou? Tem alguém que foi, assim, um espelho para você, alguém que você se mirou para poder estar trabalhando dessa forma? Tem várias pessoas, várias. E assim, eu acho assim, são vários grupos interessantes. Eu trabalhei, assim, como eu te falei, eu sou uma pessoa mais ou menos nômade, assim, vivi em vários grupos, né? No Canal 1, tive grandes amigos no Canal 3, tenho até hoje. O Canal 5 foi um berço de surf, assim, para mim foi muito legal. Vi grandes parceiros, inúmeros, assim, se eu falar assim, é capaz de eu comentar, mas tive grandes mestres, assim, nessa parte de como entender o surf realmente, como é que eu vou a mais que isso, né? Então tive aí o Homero como um grande exemplo de vida, de pessoa, assim, que me deu um espelho assim diferente, assim, foi uma época foi um pouco dura assim comigo, mas depois eu entendi, porque nem sempre o mestre está pronto para falar tudo, né? Eu era muito ansioso e tal. Carlos Mudinha, um grande mestre para mim, porque por ter uma deficiência, surdo, mudo, chegar a ser arquiteto, né? Então essa linha do estudo me ajudou muito, né? Todos os meus amigos estudavam, nenhum deixava de estudar. Isso foi muito legal para mim, porque me apoiava ao mesmo tempo. Eu queria surfar, não queria mais estudar, mas tinha que estudar, né? A minha formação como professor de educação física, dentro da faculdade, eu tive grande apoio, grandes professores também. Não, vai, segue em frente e tal. Mamãe, um grande exemplo. Minha família sempre me apoiou, assim, né? Meu irmão surfa também. Mas eu acho assim, dentro Teve gente que falou assim, Cisco, põe a bandeirinha aí, fica aí, vai fazendo. Eles sempre acreditaram em mim, sabe? Tipo assim, moleque, esse campeonato é seu. Vai fundo, você tá certo, vai. Então essa coisa de me empurrar me ajudou muito. São muitas pessoas, não sei, muita gente legal me ajudou. E as suas viagens internacionais? Você pegou onda em mares? Quais que você foi? Aonde você pegou onda as mais legais? Quais foram as suas viagens mais importantes para a sua carreira? Então, minha melhor onda mesmo é minha filha hoje, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas assim, eu tive muito boas experiências internacionais. As primeiras foram assim, tentativas de fazer algumas vendas, assim, porque não tinha dinheiro, então vamos viajar. A primeira viagem assim, para fora do país foi para a Argentina. Fui de ônibus, levei 7 pranchas, vendi todas, voltei, peguei onda lá nos lugares bem ali, Mar del Plata, conheci alguns amigos, fiz amigos. Voltei a segunda vez com mais pranchas para lá, fiquei preso na aduana brasileira ali, me mandaram voltar, perdi um monte de dinheiro, já não foi interessante. Depois fui ao Peru, né, ganhei aquela passagem do Peru, fui ao Peru, surfei 15 dias no Peru, maravilhoso, adorei, grandes amigos também, peguei ondas maravilhosas em Punta Rocas, achei que aquilo lá já era um sonho. Havaí eu já fui 3 vezes, fui para a Europa umas 15 vezes já, conheci a França, conheci Ilhas Canárias, que é bem perto do Marrocos. Canárias foi muito legal para mim porque foi um resgate da minha família. A parte que eu não conhecia do meu pai, eu fiquei 10 meses lá. E respirando tudo que ele fez, andando por tudo que ele fez, todas as cafajestas que ele fez e todas as coisas que ele fez legal, eu fui respirando atrás, nos botecos, na família, respirei tudo. Aí eu falei, chega, vou embora pro Brasil. Isso foi muito bom para mim.
porque eu tirei aquele fantasma, né? E as ondas do Havaí, hoje Canárias é respeitada como se fosse o Havaí da Europa, eu conheci em 79, imagina. Hoje eles estão descobrindo ondas que eu já surfei lá em 79. E levei o pranchão para lá, levei prancha de surf pequeno, enfim. O Havaí foi maravilhoso, tive uma experiência riquíssima com meu mestre lá agora foi em 2006, 2006 estive lá agora, foi a terceira vez que eu fui. E a gente foi pro Campeonato Mundial, Oxbow, Macaco, e a gente se abraçou na beira da água, assim, antes de entrar. Falei, e aí? Então, assim, eu lembro do Mudinho, a primeira vez que eu conheci, que era uma coisa, um ídolo meu, que eu não conseguia aproximar, e ele escreveu, porque eu não entendia nada que ele falava. Esse momento foi uma loucura, porque eu vivia um sonho. Tá no Havaí com meu mestre, do meu lado, né? Junto, remando pro outside. E aí você faz toda uma reflexão na sua vida, vale a pena surfar, né? O Havaí, pra mim, é a coisa mais incrível. Eu vou voltar pra lá com a minha família, talvez esse ano ou outro ano. França também, adorei, um lugar maravilhoso, gente carinhosa, gente receptiva. Peguei altas ondas, quase morri afogado um dia antes do Campeonato Mundial lá. Enorme. Quebraram 18 pranchas no treinamento lá. A minha não quebrou, mas quase me quebrou no meio. Tava muito frio, 10, 11 graus de temperatura. Mas foi legal, foi uma experiência rica. E assim, fiz essas viagens que eu acho que são importantes. Fui pra Califórnia também, adorei a Califórnia. Então, eu acho hoje é legal porque assim, jovenzinho, eu fiz bastante coisa, né? E hoje também a ansiedade é bastante baixa, mesmo porque tenho uma filha pequenininha e se eu não tivesse feito isso, eu não estaria nesse momento legal agora com ela de curtir. Então, eu acho que foram assim. Qual é o nome da sua filha? Nicole. Nicole. Cisco, como surgiu a ideia da primeira escola pública de surf? Era uma coisa inédita. Pois é, então assim, esses são grandes feitos assim, que eu acho que o Cisco também deixou. Assim, na verdade, essa intenção de criar uma escola pública, ela partiu da Secretaria de Esportes mesmo, do antigo secretário, daquela época daqui, foi acho que o último ano da TEL, não sei, não lembro, acho que foi assim, 91. E o Owides Fonseca, que é um jornalista esportivo, muito legal, camarada, o Gerson Moreira Lima também, bacana, gente boa, gente inteligente, precisavam de criar alguma coisa diferente do que existia, dos esportes clássicos e tal. E eu lembro que houve uma solicitação para o Bucão, e o Bucão falou, pô, você não conhece ninguém? Eu indiquei o Marcelo Ares, que era um rapaz que era um pupilo meu naquela época, ele estava fazendo educação física, estava no primeiro, segundo ano. Falei, tem um rapazinho, eu não tenho tempo, vai lá. Aí foi. E ele aí começou a fazer alguma coisa dentro da Unisantos, se não me engano, junto com o Iris lá, tentando fazer alguma coisa, a gente ajudando lá, né? Criou aí uma intenção de um momento do surf, escolinha de surf. Mas não existia espaço físico, não existia nada. E aí eu acho que naquele momento foi um momento complicado nessa história aí, ele acabou discutindo, saiu. Vou sair. Eu falei, mas não sai, fica lá, tá, enfim. Mas se quiser vai pra lá. Eu fui lá, conversei com o Gerson, já era formado, eu falei, olha Gerson, o Luiz, eu até posso assumir esse compromisso aí para ajudar vocês, mas poxa, então me contrata aí, vamos ver, né? Vamos ver o que a gente faz. Cisco, vamos embora. Não tinha nada. Eu peguei minhas pranchas, fui pro posto 2, o posto 2 não existia nada, era uma telefônica lá em cima. E eu comecei a dar aula para meia dúzia de garotos que já eram do projeto antigo ali, que tinham 6 meses de trabalhinho ali. Mas não existia formato, não existia idade, nem metodologia, não existia nada no Brasil sobre isso, nada. Nem no mundo existia isso, como escola. Foi através dessa experiência, viver o dia a dia ali, como começou a se formatar alguma coisa, horários e tal. Enfim, eu só dava horário das 2 às 3 só, e não tinha mais ninguém para fazer, então começou assim. Quando chegou no verão, nesse próximo verão, antes um pouquinho, o Owides falou, olha, precisamos fazer alguma coisa, um evento, você não tem nada para fazer? O Emissário Submarino era uma coisa abandonada naquela época. E o Owides falou, olha, pensa em alguma coisa. Eu fui para Campos do Jordão viajar e bolei lá um projeto que chamou Cidade Radical. Cidade Radical era um projeto que eu coloquei assim, todos os esportes que eram tidos como marginais, que não tinham respeito na cidade, num evento só. E foi a bicicross, o bodyboard, o surf, o inline, o skate half pipe, indoor também, que era tablado, que era a evolução, que era street, o street bike também. A gente fez um grande evento de grandes competições ali, competições diárias, era um ranking diário. Eu consegui apoio das empresas daqui de Santos e também de São Paulo para dar brinde, só brinde. E a prefeitura daria então a infraestrutura. Quando eu cheguei no emissário,
A metade do emissário para frente era só um depósito de areia, porque eles retiravam do canal e depositavam em cima do emissário. Imagina. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou fazer em cima do emissário isso? Então eu falei assim, olha, hoje eu preciso de uma retroescavadeira. Ele falou, você está louco? Eu falei, não, eu preciso de uma retroescavadeira, você vai acreditar que eu vou fazer. Você tem certeza? Quero. Vai lá comigo. Olha, não dá para fazer, eu preciso passar uma retroescavadeira aqui, fazer um oval e eu vou fazer uma pista de bicicross aí. Porque é a única maneira de eliminar essa areia. Passamos a retroescavadeira, fomos buscar terra no morro, no horto. Fizemos na mão uma pista com terra do horto, uma pista de bicicross, colocamos as areninhas, peguei um palanque meu, que na época eu organizava campeonato. Bom, fiz. Para você ter uma ideia de e o que foi importante para chegar na escola, isso é muito importante, porque esse evento foram 45 dias de atividades no ensaio. E a gente teve um destaque muito grande nessa atividade, porque passaram 2.000 pessoas diariamente lá. E mais ou menos umas 500 crianças e adolescentes ou pré-adolescentes durante as atividades. E ela ganhou o destaque da Folha. Fora os meios de comunicação lá, a Folha destacou o evento como um evento bastante interessante para a juventude. Olha só a sorte. Ao mesmo tempo que havia uma arena para o voleibol na Praça das Bandeiras, ali em frente na areia, passavam ali 150, 200 pessoas nas fases eliminatórias, e foi investido muito dinheiro numa das etapas do Brasileiro de voleibol. Até era o Nóbrega que estava junto, meu amigo Nóbrega, que é um cara também fantástico. Quando se foi pôr na balança, o quanto se gastou, né, e quanto valeu a pena, a prefeitura falou, Francisco, pô, isso foi um sucesso, meu. Vamos fazer alguma coisa com isso, vamos montar uma escola. Vamos montar uma escola onde? Aonde? A sorte é que a Telefônica estava saindo daquele espaço público ali. Ia abandonar, então a prefeitura ia ganhar ali o posto 2 e o posto 3. Então o posto 2, se você não quer fazer alguma coisa lá, lógico que eu quero, vamos embora. Então a gente projetou, junto com o Sérgio Barleto, um amigo nosso, uma pequena salinha de aula, uma pequena salinha de shape, montamos uma estruturinha para uma escola. E nós inauguramos então aquela parte física em junho de 92. A partir daí, a escola só cresceu. Então a acessibilidade, a primeira escola pública realmente gratuita no Brasil é nossa, pioneira, que saiu da cabeça da prefeitura e também do Cisco ali impondo essa criança situação. Foi maravilhoso, né? Foi porque hoje mais de 30.000 pessoas passaram por lá, a gente atende quase 2.000 pessoas por lá. Graças a Deus, a gente faz o bem lá em promover o esporte para essa questão da qualidade de vida. Por aí. E a sua entrada na faculdade, como é que foi? Sua participação em Grêmio, alguma coisa assim? Não? Não, na verdade assim, poxa, a faculdade, a educação física naquela época era totalmente marginalizada. Eu acho que era tanto quanto o surf, né? Eu optei por uma faculdade que ninguém dava valor, né? Graças a Deus o futuro mostrou ao contrário. Hoje todo mundo faz esporte, não quer fazer, né, tal. Mas também era difícil trabalhar com esporte. Mas eu ingressei na faculdade porque eu voltei do Havaí, precisava estudar. Estava já desesperado, não estava mais. Fiquei 3 meses no Havaí, na primeira viagem, voltei e já falei, olha, estudei sozinho, fiz vestibular, entrei. Bom, quando eu entrei, eu tinha uma projeção de terminar a faculdade, mas já fazendo alguma coisa. Então eu comecei já logo dando aula de natação no Santa Cecília. Foi difícil, eu tomei uma barreira incrível, porque não existia horário. Eu fui dar aula às 6 horas da manhã, das 6 às 7 da manhã. Depois dei aula no Notre Dame, lá em São Vicente. Ao mesmo tempo eu fazia tudo, na formação. E no 3º ano da faculdade, naquela época eram 3 anos, depois fazia só os estágios. Eu já tinha feito os estágios, então não tinha que complementar mais nada. A minha participação foi muito legal, porque assim, eu gostava muito de esporte, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, eu jogava tudo e praticava surf. Mas houve um campeonato universitário, que foi em Pernambuco, também muito legal, muito interessante, que congregou as faculdades do estado de São Paulo. E eu fui lá, me inscrevi, e eu dei sorte e ganhei. Ganhei e saiu uma notinha bem pequenininha no jornal local, Cidade de Santos, se não me engano, bem pequenininha, mas eu tinha um professor maravilhoso lá. Era bravo com todo mundo, não dava sorriso pra ninguém, eu achava que ele não gostava de mim não. Era o Godofredo, técnico da Seleção Brasileira de Handebol. Mas um grande mestre, aprendi muito com ele. E eu lembro que essa passagem foi importante porque o meu esporte foi valorizado por um doutor, um mestre, que era de uma outra área, que eu achava que ele era preconceituoso, com um monte de coisa, e foi muito legal. E essa passagem, para mim, a mais marcante foi exatamente essa.
Eu ganhei o título, fui pra lá à noite, normal, ninguém falou nada, ninguém comentou, meus amigos nem nada, nem nada de jornal. E durante a aula tinha uma galera, porque a minha classe tinha uns 70 alunos naquela época, era muita gente. A maioria tá dando aula, graças a Deus. E ele parou a aula e comentou que um aluno da faculdade ganhou o Campeonato Brasileiro Universitário, né, pioneiramente, foi o primeiro campeonato que teve, né, junto a outras faculdades, e enalteceu meu nome, né, perante os alunos, e todos levantaram, mandou todo mundo bater palma. Eu fiquei assim, ó, como é que esse cara sabe disso? E ele leu, eu fui lá, professor, e saí de lá super emocionado, falei, mamãe, pô, uma legal. E esse troféu eu ganhei, foi muito legal para mim, porque foi uma passagem rica na faculdade. Hoje eu estou na faculdade, não tanto também por mérito, também só dessa competição, eu dou aula na Unimes também, na Unisanta, mas eu acho que é pela persistência, pela paixão, pela dedicação ao esporte, né? E eu acabei voltando para a faculdade dando aula. A gente não comenta sobre isso, mas eu acho importante porque houve um fato interessante, quando a ESPN foi promover o Thail, que é um grande amigo meu também, hoje infelizmente está na cadeira de roda, está por um acidente, comentou-se que ele foi o primeiro campeão brasileiro universitário. Eu liguei imediatamente e falei, não. Fui a Faculdade de Santos, tal, vou lutar pela minha... Você tem certeza? Vou te mandar um fax aí. Peguei o meu recortinho de jornal, mandei lá, levei o troféu e falei novamente, olha, fomos santistas que fizeram. Por isso que eu achei legal a gente ter esse espaço agora para comentar isso. A memória, a gente acaba não falando nas esquinas mais, né? Ficando na gavetinha, o recortinho, mas isso vai ficar para sempre. E Santos tem uma coisa muito legal, Santos tem essa coisa de pioneirismo, como teve Tomboré, como teve muita gente do esporte, como tem em outras cidades, mas a gente precisa guardar realmente. Eu estou bastante honrado de estar falando isso para você. Mas Cisco, na sua fala, você todas as vezes do campeonato, você fala assim, eu dei muita sorte, ganhei o campeonato, eu dei muita sorte. Não é sorte, é esforço pessoal, técnica, sabe não o que é? eu acho? Eu acho que tudo conspira a favor, né? Quando a gente tem essa paixão, né? Então, é isso. Será? Já deu, né? Não, imagina, pode falar, pode ficar à vontade e falar Desculpa, tudo o que mas você assim, eu quiser. acho que... Se você achou que nós não fizemos alguma pergunta e você quiser falar entre alguma família, história. realmente entre família aqui, né? Uhum. Então assim, eu acho que tenho 41 anos de esporte, vou fazer 54, fiz 53 anos de idade, e a minha cabeça é como se fosse um jardim de infância, né? Então eu estou totalmente voltado lá, né? Eu não preciso mais de título, não preciso mais de nada. Sabe? Mas você ganhou agora, ano passado, no Foi, retrasado porque era também, o único né? que eu não tinha, né? Eu Certo. ganhei para minha filha, né? Ganhei porque eu acho que é importante para ela. Quando ela vier aqui vasculhar as coisinhas, vai ter um relato. Então, assim, quando eu estou apaixonado, eu acho que tudo conspira. A sorte é uma coisa que é um fator seu. Você tá com a sorte porque você tá com ela na cabeça. Porque você faz o bem, e você é do bem, e ela acaba acontecendo para você. É lógico que houve uma extrema dedicação para a gente chegar lá, né? Eu já vi gente se dedicar a várias outras atividades e chegou lá. Ou ministrar aulas, né? Ou compõe, e tem que ter dedicação. Mas ela é acompanhada do seu dom pessoal. O dom pessoal não é você ganhar o título, é saber que você pode fazer alguma coisa com isso para as outras pessoas. Então, você utilizar o seu dom pessoal em favor do outro, isso aqui é muito legal. Então, eu consegui entender isso depois de exercitar a prática da aula, de dar aula e dar aula para os outros, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito legal, porque é lógico, o Cisco campeão, foi campeão várias vezes, tá, é legal. Mas eu não me lembro das ondas que, durante as competições, não me lembro. Quase não me lembro de onda nenhuma. E foram muitas competições, quase nenhuma. Porque eu não estava ali, eu estava para um juiz e tal, entendeu? Assim, ganhei o título, tá lá o troféu. Mas as ondas que eu participei, ou as festas que eu participei com meus amigos, quando eu compartilhei isso com mais pessoas, eu lembro. Isso é engraçado, então não apagou da minha memória. Então, acho que, lógico, vale a pena? Vale a pena, mas
nem sempre é bom, né? Durante uma época da minha vida, a gente acaba criando algumas coisas que são ruins. Você tem espaço só para um e você ganha, não tem para o outro, para o segundo, para o terceiro, é complicado. Como é que você lida, né? Sendo campeão, é a cobrança, né? Ou mesmo, porque roubou a favor dele ou do outro. Competição não é para todo mundo. Ninguém tem essa parte psicológica. Tem que ter isso, tem que ser racional, né? E eu sou bastante sensível, às vezes não combinava muito bem. Hoje eu sei dividir mais. O ano retrasado eu fui campeão brasileiro Master. Foi difícil porque eu saí de casa, né? E falei, olha, eu vou, você tem certeza? Mas foi intuição. Por isso que eu falei, eu queria tanto esse título, porque era o único que eu não tinha, e minha filha presente e tal, que eu fui atrás. Eu falei, eu vou, mas eu vou para ganhar. Olha que coisa, né? Tomei maior ralo no semifinal do meu mestre. Falei, não é possível, né? Que eu vim pra cá, vou lá pro Espírito Santo e vou tomar esse ralo. Não é possível, eu preciso superar essa coisa agora de... Eu vou pra cima, porque eu preciso desse título, pra minha filha, pra mim. E foi, tal. Aí perdi uma prova no Rio Grande do Norte, não fui, falei, acho que não vai dar mais tempo. No final pintou um cara de carona, ia pro jogo do Vasco, falei, eu vou. Vai mesmo, com certeza? Vou. Mas sabe que deu tudo certo? Mas quando tem que dar tudo certo? Dá tudo certo, porque é a sorte. A sorte é andar junto com a tua intenção. A intenção, quando ela é forte demais e ela é emocionalmente positiva, você está bem com isso, ela te traz, a sorte está lá, a onda vem, não sei, acontece alguma coisa que vai abrindo. Então eu senti isso, por isso eu falo da sorte, mas eu acho que você constrói a sorte aqui. Entendeu? E alguns se referem a esse momento que você está falando por fé, né? Você tem fé em si mesmo, tem fé, e as coisas parecem que se emanam e vai tudo se abrindo, exatamente. né? A gente tem assim, grandes, como fala, ralis, né, assim, no surf, grandes competidores, mas tem vezes que não vai, você vê que não vai, o cara pode ser um fera, mas não vai, é para aquele que mais precisa, às vezes, o que mais está focado nisso, e então acaba acontecendo de uma forma legal. Para mim, pelo menos, sempre foi assim, né? Eu, por exemplo, participei de competições importantes, logo após o falecimento de grandes amigos meus, e eu tive a chance de honrá-los com a minha vitória, e eu dediquei a vitória a eles, e já emocionalmente já estava, eu vou por causa deles. Foi muito legal, porque é uma troca de energia muito legal, e o surf te traz isso, traz essa ligação, né, como fala assim, com essa energia, é muito bacana isso. Então, é por aí. E Nandinha, mais alguma coisa? Não, porque eu tenho curiosidade de saber da prancha para o deficiente visual. Você desenvolveu a prancha e depois apareceu o deficiente, ou o deficiente apareceu na escola e você... Não, o problema apareceu primeiro, assim. Na verdade, assim, é uma história legal isso, porque a gente começou a trabalhar crianças com necessidades especiais. As primeiras crianças foram surdos. Incrivelmente, meu mestre é surdo, né? E essa linguagem, né? A gente não tem, a gente tem o feeling da coisa e realmente eu acho que nem precisa disso, né? Porque tudo deu certo desde o começo. Por exemplo, essas crianças que mal podiam, nem sorriam, eram num mundo bastante estranho. Desenhos que não eram coloridos, as crianças não sorriam. A primeira participação com o surf foi diferente. O relato que eu tenho das professoras e coordenadoras é que mudou a vida. Eles começaram a pintar colorido. Os primeiros sorrisos foram esboçados durante o deslize da onda deitadinha. Quer dizer, aí eu falei, puxa, que legal. E eu comentei isso no rádio uma vez. Porque o trabalho tinha sido muito legal, positivo. E um rapaz da Zona Noroeste escutou que eu tinha vontade de trabalhar com outras pessoas. E ele caiu de paraquedas lá. Isso foi, deixa eu ver, fazia já uns 95 mais ou menos. E falou, olha, eu tô aqui e tal, quero fazer aula. Eu nunca tive medo de abraçar essas causas não, porque eu acho que eu tinha bastante segurança naquilo que eu fazia e tal. E sem saber exatamente como lidar com isso, eu falei, então vamos fazer agora. E foi aí, nessa coisa, construindo aí, como é que eu vou informar esse cara sobre o surf, como é que ele vai sentir, né? Então, puxa, na sensação térmica do sol, as orientações do norte, sul, leste, oeste, no tatear da prancha, eu tenho que entrar no mundo dele. Comecei a criar um método aí. Ensinar meus professores, e foi ao longo dos anos, foram 10 anos para não errar, ou errar menos, por exemplo. Tudo que a gente adaptou foi para a melhora da prática dele. Nunca para um projeto pessoal, olha, vamos ter que fazer nada disso, foi construído, só que chegou uma hora que tudo que era adaptação era criado na hora. Então, por exemplo, eu tinha uma adaptação super simples, que foi testada nos pés, não deu, que era uma posição dele deitado e
segurar lá a pontinha do dedo para ele se posicionar, só para se posicionar. Só que isso era feito com uma parafina, manja. Pega lá a parafina, põe lá no bico, vai lá, resolve isso. Era assim sempre. Só que o professor esquecia, a parafina caía. Aí eu comecei a ver que, pô, não dá mais ficar adaptando, criando essa coisa na hora. Então vamos riscar isso de uma vez. Então precisa de uma coisa que fosse uma relação. Começou aí. Então eu cheguei à noite em casa e comecei a pensar em quais adaptações seriam as que mais a gente faz e que mais a gente esquece. Então eu risquei um papel lá de cozinha na minha casa, bolei, falei, vou fazer. E a gente fez, foi muito legal, porque é uma prancha que melhorou a prática, deu acessibilidade a essa muito mais fácil, a leitura muito mais fácil, né? Mas também a didática do professor facilitou. Ele não precisa ficar pensando o que vai fazer, ela já está pronta. Então ela tem aí umas 10 adaptações que foram feitas na construção tátil dela e também auditiva, né? Foi interessante que essa construção do chocalho foi do chocalho da Nenê. Falei, pô, se ela tem o chocalho é colocado na prancha. É um tipo de chocalho. Ah, é? Ela tem umas bolinhas lá dentro de aço que você bate. Então, para o cego é importante essa referência auditiva, assim como as outras referências também. Então foi criado isso e foi muito legal, porque a gente ganhou uma notoriedade com esse projeto, lógico, que valorizou. E é lógico que não era para se vender isso, foi para ressaltar realmente o trabalho. E aí vieram mais alunos? Vieram mais alunos. Nós temos 3 alunos lá na escola hoje em dia. Mas o mais interessante é que, lembra aquela coisa do preconceito, né? Uhum. Eu jamais pensei que eu tivesse, por exemplo, o Rotary, que é uma entidade seríssima, né? Convidou uma vez para a gente falar lá sobre esse equipamento, porque ali tinham grandes médicos, advogados, com muito mais idade que eu, numa arguição forte comigo lá. E aí, patenteou, não patenteou? Não, nada a ver, isso é público, isso é uma coisa que é para todo mundo, né? Foi legal para ele, né? E foi mesmo, vou contar por que foi legal pro Valdemir. E porque essa prancha foi tão importante nesse projeto nosso, pioneiro aqui. O Rotary, depois do serviço, 6 meses depois, doou 8 pranchas para nós. Foi muito legal. Nós temos 8 pranchas lá. Temos 3 cegos, nós temos 8 pranchas. Quem quiser ir lá pode participar à vontade, né? Gratuitamente, ganhamos das empresas que eu nem sei quem é. Mas a gente foi lá, dentro de uma entidade séria, com uma prancha adaptada, mostrar um trabalho, mas saber para que os caras me chamaram lá. No final ganhamos um troféu lá da melhor ação social, da Baixada, nesse sentido. Mas a notoriedade que deu, a visibilidade que deu para o Valdemir, foi mais importante do que para a escola e para os professores. Por exemplo, a primeira aparição do Valdemir não foi maquiada. A TV Tribuna foi lá, a Globo foi lá, e todas as televisões também ali esperando. O primeiro momento da imagem dele surfando foi o primeiro momento mesmo, real, da subida dele na prancha. Então foi super verídico, uma coisa que não foi maquiada, vamos treinar, vamos fazer... Não. E o relato dele foi muito legal. Nós ganhamos 4 minutos no Fantástico. A última vez agora que ele apareceu foi no Faustão. Tinham 91 milhões de pessoas assistindo, tá? Uhum. A gente chamou a atenção para aquela garota que era da novela, foi lá fazer aula, enfim, doamos uma prancha para essa moça. Bom, para o Valdemir fez muita diferença. Para ele, o esporte fez muita diferença, e essa questão da escola pública foi muito legal, porque quando ele entrou lá, ele não queria estudar. Nós fizemos ele estudar. E com a notoriedade, com a visibilidade, ele ganhou uma bolsa de 90% na faculdade. Hoje ele está no 2º ano de Educação Física. Que legal. Com uma bolsa construída pela questão, pela valorização dele como pessoa, pela mídia que ele tem, e pela visibilidade que deu à escola e esse produto que é prancha, ele conseguiu a bolsa. Ele vai se formar daqui a 2 anos, excelente aluno na faculdade, e graças a Deus a gente fez, por isso que eu falo, o surf hoje como ferramenta, né? Entender o seu dom pessoal para trabalhar com as outras pessoas e fazer o bem. Graças a Deus a escola promove isso. Então por isso que foi tão importante essa prancha hoje. Tanto para o aspecto pessoal, fui eu que construí, né? Mas mais para isso. Mudou a história de vida dele, né? Mudou a história da vida dele, com certeza, absoluta. E assim de várias outras crianças que estão participando. As crianças que agora fazem colorido, exatamente. Isso mudou tudo. A vida dessas crianças. Até aquela senhora da terceira idade que apareceu em vários programas também, não é? Verdade. Eu acho que assim, a gente tem bons projetos na escola e na cidade, né? No Brasil também. E eu sei que tudo começou aqui com essa questão da acessibilidade, da gratuidade, que é muito importante. As pessoas também são pobres, não tem dinheiro nem para comprar uma fotografia, a gente às vezes também trabalha isso lá. E
a terceira idade, né, que está lá com a gente também, que dá um grande exemplo de longevidade pra gente, de saúde, né, mental. E, poxa, eu sou um cara assim, ó, primeiro assim, bastante grato, né, pelo que o esporte me deu, porque Santos me deu a minha cidade maravilhosa, que eu adoro, que eu amo meus amigos, que eu vejo, toda hora estou abraçando e beijando, com muito carinho. E que esse relato aí seja uma coisa bastante bacana, que as pessoas possam entender um pouquinho do que eu fiz, né? Que fique aí pra galera, né? É isso, não sei. Acho que... Você pode ter certeza que esse seu depoimento ele vai ser disponibilizado tanto no Centro de Memória como na Fundação Arquivo e Memória e vai ficar para os nossos filhos, netos, bisnetos e vai ficar eternamente guardado também no nosso coração. Nós estamos agradecendo a sua participação no projeto Memória Oral e em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos e da SEMES, nós queremos agradecer o seu depoimento. Muito obrigada. Aloha, aloha. Aloha.